Sem mais delongas, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que já tem sido falado desde o início desse congresso. Porém, a minha leitura será do verso 1 até o verso 11, e não apenas o verso 11, que foi definido como a divisa dos irmãos. Aliás, o verso-chave desse Salmo 86. Antes, porém, da leitura, eu queria dizer para os irmãos que, para mim, nós estamos diante de uma oração. E eu quero convidar você a pensar nesse sentido. Qual seria a oração que esse homem da verdade faz? Quais seriam as características da oração de um homem da verdade? Estamos com esse tema, homem da verdade, homens da verdade, mas eu quero me ocupar de um pensamento que é esse. Como seria a oração dele? E o Salmo 86, o verso 11 em particular, é claro, ele nos permite uma reflexão muito importante sobre isso. Vamos ler do verso 1 ao verso 11, só para relembrarmos mais uma vez. Na versão que eu possuo aqui diz assim, você pode acompanhar na sua, não é muito diferente, ou na projeção também. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atente para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. E terminando com o verso 11, na minha versão diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Amém? Por que eu acredito que aqui nós temos elementos fundamentais que estabelecem uma oração, e uma oração de um homem da verdade? E por que também eu acredito que, se nós, homens aqui presentes, somos chamados de homens da verdade, ou almejamos ser como homens que realmente têm o título de homens da verdade, precisamos olhar para esse texto e retirar dele a composição necessária para considerarmos homens da verdade. Eu vou me basear, é óbvio, no texto-chave dos irmãos, que é o versículo 11, para afirmar isso. E a afirmação de que a oração do homem da verdade está estabelecida nesse verso, está pela própria expressão. O homem da verdade é um homem cuja oração é composta de um pedido de um discípulo. Ensina-me. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor. É a oração de alguém que reconhece que tem muito o que aprender. Homens da verdade não são homens arrogantes. Homens da verdade não são donos da verdade. Homens da verdade não forjam uma verdade para si e tentam encaixar essa verdade na mente dos outros. Homens da verdade são discípulos, atentos, observadores, reconhecedores que existe um Deus a nos ensinar. Aliás, discipulado
como o pastor Leonardo falou que nós caminhamos juntos lá, foi um dos temas mais debatidos entre eu e ele, foi uma das áreas onde mais trabalhamos lá em Piedade, ainda é uma das áreas mais importantes na qual nós trabalhamos, e é chave fundamental para que a igreja amadureça, para que o homem da verdade amadureça. Mas quem é que pode conhecer os caminhos do Senhor? Esse homem da verdade, em sua oração, pede que Deus o ensine. Mas quem poderia conhecer esses caminhos? A menos que Deus mesmo decidisse revelar-se, a menos que Deus cruzasse o seu caminho, os seus caminhos que são altos, os seus caminhos que são muito mais altos do que os nossos, os seus pensamentos que são muito mais altos do que os nossos, a menos que ele decidisse cruzar esse seu caminho com o nosso, como faz completamente na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse homem da verdade, em sua oração, pede a Deus, na verdade, que ele desça, que ele se abaixe, que ele se incline, que ele graciosamente o ensine, porque ele mesmo, o orante, o discípulo, o homem da verdade, não tem condições de subir até o caminho do Senhor, não tem condições de galgar a alcançar esse caminho. Se Deus não se abaixar, se Deus não se limitar, se Deus não trouxer o seu caminho até o homem da verdade, ele não o alcança. E não é exatamente isso que Deus faz na pessoa de Jesus Cristo? E não é exatamente isso que Deus faz na pessoa do seu Filho? Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Na pessoa do seu Filho, ele se inclina e lava os pés dos seus discípulos. O que mais seria a graça, senão a limitação de Deus? O absurdo de imaginar Deus crucificado, o absurdo de imaginar um amor tão grande ao ponto de se inclinar e se entregar por um homem miserável e pecador como eu e você, para nos tornar, para nos transportar de um império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor, para nos tirar o estigma de homens da mentira, filhos da mentira, filhos da ira, e nos transformar em homens da verdade, filhos transformados, como o apóstolo João vai dizer, como é grande o amor do Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em João 8, palavras de Jesus colocadas ali por João, ele diz, se vocês não perceberam ainda, vocês são como filhos do diabo, porque vocês usam da mentira para se estabelecer. O diabo faz assim, ele mente desde o início. Mas se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. É esse paradoxo da mentira e da verdade que está sendo colocado ali. Os judeus dizem ali no diálogo com Jesus, depois do versículo 32, nós nunca fomos escravos. Olha a mentira. Nós nunca fomos escravos. Foram escravos várias vezes. E naquele instante estavam escravos da própria mentira. Se o Filho não vos libertar, vocês não serão livres dessa mentira, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ser um homem da verdade, ser alguém que foi alcançado por esse caminho, fazer essa oração e esse pedido ao Senhor, não é de maneira nenhuma uma fuga, mas é um pedido corajoso para adentrar a realidade concreta, a realidade cruel que a vida nos apresenta, assim como Jesus o fez. Realidade essa que muitas das vezes é caótica, mas é a realidade verdadeira. Meio que uma coisa lógica, realidade verdadeira, mas às vezes nós estamos diante de uma realidade, mas não queremos acreditar nela. Estamos diante de fatos que comprovam coisas e nós fingimos não vê-los.
Esse é um mau e péssimo hábito de pessoas que muitas vezes não querem encarar a verdade dos fatos. Homens da verdade fazem essa oração pedindo a Deus que lhes ensine o caminho, porque eles querem encarar a verdade de frente a frente. Não querem mais fingir estar no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Querem encarar uma verdade, uma realidade, o que está acontecendo de fato. Querem ser sóbrios e deixar a mentira de lado. É esse ensino do Senhor, é a vida de entrega de discipulado profundo que só homens da verdade aceitam para encarar corajosamente o que Deus está fazendo e se juntar a Ele. O que Deus está fazendo e se juntar a Ele. Irmãos, se nós quisermos, e me desculpa se de vez em quando eu for um pouco direto demais ou ácido demais, o Leonardo já me conhece. Se nós quisermos continuar brincando de homens, se nós quisermos continuar brincando de crentes, não tem problema, mas nós apenas engrossaremos uma fileira de um montão de gente que, além de não anunciar o evangelho do jeito que deve ser anunciado, impede que outros reconheçam Jesus como seu Salvador. Se o seu desejo é vir para a igreja apenas para reparar as roupas das pessoas, comentar a respeito do que não deu certo no culto, verificar se o pastor pregou certinho ou errou, se o seu desejo é tentar identificar aquilo que pode ser consertado, porque você tem a inteligência e a sabedoria para isso, eu queria dizer que você vai entrar numa fila grande. Se você tem como objetivo atrapalhar o seu irmão do lado, para que ele não dê testemunho da sua fé, se você tem como objetivo impedir que o pastor desenvolva o seu ministério, você vai entrar numa fila grande, porque já tem muita gente para fazer isso. Se você quer falar mal dos pastores, também tem uma fila enorme. Agora, se você quiser orar, se você quiser viver a palavra, a fila é pequenininha. E melhor do que isso, você, além de não dar um péssimo testemunho do Evangelho, você vai estar ajudando que outras pessoas conheçam Jesus através do seu testemunho. Através desse discipulado profundo, homens da verdade aceitam fazer aquilo que Deus está fazendo e não inventam o que fazer. Eu pergunto para você, antes de passar para um próximo item, o que é que Deus está fazendo nesse bairro de Inoã? Você já parou para perguntar isso? O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? O que é que Deus está chamando essa igreja para fazer? Você está atento a isso? Ou isso não é importante? Será que o que nós estamos fazendo, é uma pergunta que eu às vezes faço, e faço com frequência na igreja, não é querendo também, irmãos, trazer mais culpa para nós, mas fazer com que a gente entenda que a gente não tem tempo a perder. Eu queria que nós tivéssemos mais tempo. Eu queria que nós pudéssemos festejar mais. Poucas pessoas têm mais vontade do que isso. Eu queria que nós tivéssemos mais tempo para gastar em muitas outras coisas, mas nós não temos. E as pessoas que estão partindo desse mundo, sem Jesus, também não têm tempo. Eu acabei de comentar com o pastor Leonardo que começou uma situação lá na comunidade, próxima de onde a igreja está estabelecida, e a gente pegou algumas informações por alto, depois do almoço, a gente não sabe muito bem, mas pelo jeito, 2 inocentes já foram alvejados. Um deles é um adolescente. Será que ela conhecia Jesus? Será que eu poderia ter testemunhado de Jesus para ela? Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Você tem que ter muita certeza que o que você está fazendo é algo que Deus mandou você fazer. Porque se você for pego fazendo alguma coisa que Deus não mandou você fazer, além de estar perdendo o seu tempo,
você não está salvando vidas. Você tem certeza que esse ministério é algo que Deus mandou você fazer? Porque se você não tem, está na hora de você parar com ele. Porque você não tem tempo para perder com isso. Se você não tem certeza, está na hora de parar hoje. Pergunte-se, avalie-se, seja sincero e honesto na sua avaliação. E eu falo em todos os aspectos, irmãos. Não é porque eu toco um instrumento que isso me faz alguém que está no centro da vontade de Deus. Não sejamos mais ingênuos. Deveríamos ter superado isso há muitos anos atrás. Não é porque eu prego a palavra que eu estou no centro da vontade de Deus. Precisamos vencer isso. Já deveríamos ter superado há muitos anos atrás. Não é porque eu canto no coral, não é porque eu organizo esse ambiente de culto que eu estou no centro da vontade de Deus. É isso que Deus quer que eu faça? É essa a pergunta mais importante. O que Deus está fazendo no bairro de Noã? A resposta os irmãos é que tem que dar. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber? Joelho no chão. Intimidade com Deus. Leitura das Escrituras. Deus nos dará visão ao pastor da igreja, dará visão à liderança da igreja. Deus está fazendo isso. E se a gente estiver indo nessa direção, para tudo. Porque estaremos comprometendo o projeto de Deus. Para tudo e vamos para cá, ó. Conhecendo Deus e fazendo sua vontade era uma metodologia de discipulado, de aprendizado, de discipulado mesmo, né? De grupos, do início da década de 2000 até 2010. Muito interessante, e essa era a frase deles. Descobrir o que Deus está fazendo e se juntar a Ele. Porque, infelizmente, irmãos, muitos de nós não estamos juntos de Deus. O que temos aprendido com as nossas experiências com Deus? Como temos servido como sal da terra e luz do mundo nessa vizinhança? Ora, eu não posso falar sobre essa vizinhança, eu só posso falar de Piedade, lá no Rio de Janeiro. Os irmãos não podem falar do Rio de Janeiro, de Piedade, os irmãos só podem falar de Noã. Os irmãos foram plantados aqui por um motivo. E esse motivo, irmãos, com todo respeito, e não me levem a mal, por favor, tentem compreender o todo da mensagem, tá? Não é tocar instrumento. Não é participar disso aqui. Não é participar do coral. Não é vir aqui estudar na EBD. Não é fazer um culto de mocidade. Não é nada disso. O motivo pelo qual Deus plantou essa igreja aqui é para salvar pessoas. Anunciar o Evangelho. Quem convence não é você, eu sei disso. Quem convence é o Espírito Santo. Mas quem prega? A quem foi dado o ministério da reconciliação? Quem recebeu essa palavra? Foi a igreja. E é a igreja, cada um de nós, é das mãos da igreja que o sangue do inocente vai ser cobrado. Eu passo para um segundo tópico. E quero pensar com você, a oração de um homem da verdade, ela também, além disso, é composta de uma adesão, de uma cultura da verdade. Veja a expressão, que aí é da revista atualizada, não é exatamente dessa que eu estou com ela lido agora. Andarei na tua verdade. Na tradução que eu trouxe aqui, diz, para que eu ande na tua verdade. A oração, então, do justo, do homem, da verdade, é de uma nova cultura. Porque, infelizmente, irmãos, seja por uma influência cultural, seja por um ambiente que vivemos, seja por qualquer outra desculpa que a gente possa criar aqui, nós aderimos a uma cultura de mentira. O povo brasileiro é conhecido como o povo do quê? Do quê, irmãos? Lá em Piedade é assim, mas aqui ninguém é, amém? Falamos até devagarzinho, né, entre os dentes, porque eu não sou desses. Infelizmente, nós somos conhecidos como o povo do jeitinho, menos os crentes, amém? Amém? Esse amém está meio fraco. Rapaz, deixa eu te contar um negócio, Leonardo.
Eu não sei se eu já te falei isso. Uma irmã chegou para mim uma vez e falou para mim: achei um celular dentro do ônibus. Aí eu perguntei, com medo: o que você fez? Eu desliguei rapidinho. Não tinha mais nada para falar com ela. Não tinha mais nada para conversar. E os crentes que botam gato? E os crentes que fraudam a Receita Federal? E os crentes que dão jeitinho? Aderiram a uma cultura completamente avessa à fé bíblica. E culpam os pais, culpam a mãe, culpam o pai, culpam o tio. Ah, pastor, o senhor não sabe de onde eu vim. O senhor está falando aí porque o senhor está com esse terno bonitão aí, família bonita, o senhor está cheio de dinheiro. Eu não, eu vim de baixo. O mal da gente é achar que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? O cara nunca teve problema, só eu tive problema. Então eu justifico os meus problemas e os meus erros com base na história pregressa que eu tive. Bom, se for assim, então, irmãos, vamos parar de pregar o evangelho. Porque a grande maioria dos 70 mil encarcerados do Brasil tem justificativa para fazer o que fez. Todos eles têm justificativa. Libertemo-nos. E vamos parar com essa justiça hipócrita. Porque a boa parte deles fez algo que muitos crentes fizeram. Só que eles foram pegos. E alguns crentes não foram. Essa é a única diferença entre nós e eles. Ou nós damos um basta de uma vez por todas nessa cultura da mentira, ou, irmãos, tudo isso aqui não passa de uma grande mentira. Veja como que isso é sério. Eu estou convidando os irmãos a fazer uma reflexão para que a gente não passe a viver uma vida sem sentido, irmãos. Porque nos reunir aqui, mas permanecer mentirosos, é no mínimo uma incoerência com você mesmo. E alguém já disse que uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna o quê? Ela se torna uma? Para quem? Para quem ela é verdade? Para o próprio mentiroso, só se for. Porque para Deus, uma mentira repetida muitas vezes, ela é uma? E uma mentira, uma verdade 99% verdade, ela é o quê? Uma mentira. Se ela é 99% verdade, ela é uma mentira. Se você é um crente 99% certinho, você tem que se ajustar à verdade. Aderiram a nova cultura de verdade. A verdade não é uma teoria, mas um caminho. Por isso o salmista na sua oração diz: eu andarei. Um processo de mudança do caráter, um processo de desapego a uma cultura, um processo de transformação. Por isso ele diz andarei. Isso tem a ver com representação real e totalmente sem fingimento. Homens da verdade não mentem, não fingem. Não fingem. Homens da verdade são imitadores do Senhor Jesus, discípulos. O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Ele tem que andar atrás do mestre e tem que imitar o mestre. Jesus diz lá em Lucas 6:46, vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos... Vocês são o quê, então? Não está escrito no texto essa parte final. Mas vocês são o quê? É isso que ele está dizendo para alguns discípulos. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando vocês fazerem. Homens da verdade imitam o Senhor, porque é o Senhor quem os deu uma missão de ser homem. Homem é uma missão. Não é apenas um gênero, é uma missão. Já parou para pensar nisso aí, homem aqui presente? Eu tenho uma missão. Eu não gosto de fazer isso não, tá? O Leonardo me conhece. Mas eu queria que você parasse para pensar assim, batesse no seu peito e falasse assim, eu tenho uma missão. Homem aqui presente,
Quantos homens nós temos aqui? Amém? Diga aí, amém, eu sou homem. Tem ninguém em dúvida aí não, né? Bota a mão no seu peito e fala assim, eu tenho uma missão. Que isso? Desse jeito? Eu esperava um pouco mais forte. Homens, fiquem de pé um minutinho, eu acho que você está dormindo, deve ser isso. Fica de pé aí. Isso, eu sabia que você estava tirando um cochilo, agora eu te despertei, né? Bota a mão no peito e diz assim com muita força, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Não, muito mais forte, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Amém, pode sentar, acho que você acordou agora. Você tem a missão de ser homem, de ser filho, de ser pai, de ser esposo, de ser cidadão. É um conjunto de aspectos, é um conjunto de papéis que você executa por ser homem. E eu vou dizer para você, se você não ocupar esse espaço, ninguém vai ocupar. Não, pastor, besteira. As mulheres podem muito bem ocupar qualquer espaço. Inclusive, é essa razão pela qual muitas mulheres estão tentando ocupar espaços que elas não deveriam ocupar. Eu não falo isso por uma questão machista. Preste atenção. Eu falo isso reconhecendo o grande desafio que elas muitas vezes têm que tomar. Porque o camarada não toma a posição dele e ela faz o dobro do trabalho dela para tentar ocupar o espaço que ele não está ocupando. O homem não ocupa, a mulher dobra o seu papel e tenta ser homem. O homem não é pai, a esposa faz o dobro do trabalho para ocupar o espaço do pai. Não é esposo, ela faz o papel dele. Não é cidadão, ela faz o papel dele. Não administra o seu lar, ela faz o papel dele. Razão pela qual em menos de 15 anos, dobrou-se o número de mulheres que começaram a ter problemas cardíacos. Na mesma curva em que cresceu o número de mulheres no mercado de trabalho, cresceu o número de mulheres em cargos de liderança, cresceu o número de mulheres gestoras de empresa, cresceu o número de mulheres infartando, cresceu o número de mulheres tendo problemas que só era comum aos homens. Que interessante. É o quê? É uma mera coincidência? Elas estão ocupando um lugar que o homem deveria ocupar e ele não está corajosamente acreditando e aceitando. E quando eu falo que as mulheres estão ocupando esse lugar, eu não estou de maneira nenhuma dizendo que elas não devem trabalhar, lutar, fazer, nada disso. Mas, irmãos, eu estou dizendo que, homens, prestem atenção, se você não está sendo frouxo, se você não está sendo omisso, se você não está faltando com a verdade, e sobrecarregando a sua parceira com algo que é você que deveria fazer. Você é o sacerdote do seu lar. Você deve lutar pela provisão da sua casa o máximo possível. Você não pode transferir a responsabilidade de criação dos seus filhos para a sua mulher. É você que deve fazer isso, junto com ela. Não é anular um para que o outro exista, é cada um ocupar o seu lugar. Homens, na verdade, não vivem meias verdades, não vivem de segredinhos, de pensamentos obscuros, que escondem fantasias perigosas, como num canto de sereia, prestes a fazer com que os navios naufraguem. Sabe, essa coisa do homem que vive meio que num mundo de fantasia, como se ele estivesse meio hipnotizado. Homens, na verdade, não vivem essa fantasia, não vivem essa alucinação, esse processo alucinógeno, que parece que estão ouvindo o canto de uma sereia. As sereias, nos contos, elas são, na verdade, aquelas que cantam para seduzir os navegantes, os marinheiros, para os destruir. Se nós, como homens, nos deixarmos seduzir por esse canto, levaremos a nau a pique. Vai naufragar. E o pior problema não é esse.
Se nós fôssemos morrer sozinhos, tudo bem, vai com Deus. Agora vamos levar esposa, vamos levar filhos, vamos levar parentes conosco. O grande problema está nisso. Nos ausentar da nossa posição comprometerá a vida de outros. A feminilização do homem tem levado ao comprometimento de outros. O não ocupar a nossa posição na sociedade tem levado ao prejuízo dos nossos filhos, do futuro da nossa nação, quiçá o presente também. Homens da verdade não brincam com fogo. Essa expressão é muito conhecida nossa. Homens da verdade não usam o dinheiro. Usam o dinheiro, mas não amam o dinheiro, nem são usados por ele. 1 Timóteo 6,10 é a orientação de Paulo para que a gente não ame o dinheiro, porque amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós podemos usar o dinheiro, mas não devemos amá-lo e nem ser usado por ele. Homens da verdade sabem a importância de posições de autoridade, mas não sujam as suas mãos para chegar a um posto de autoridade, muito menos para se manter em posto de autoridade. Quanto homem aí, quantas pessoas dentro de empresas, dentro de negócios, dentro de igrejas, que só assumiram a posição de autoridade porque sujaram as mãos. Você sabe disso. Talvez você conheça alguém que fez isso, perto de você. Talvez você tenha sido alguém que tenha feito isso. Eu trabalhei em empresa privada boa parte da minha vida, quase 15 anos, para depois estar como pastor na igreja de Piedade. Eu vi isso. Gente que se vende, gente que compra outra, para poder assumir posições de autoridade. E muitas das vezes para se manter na posição de autoridade. Homens da verdade não fazem isso. Homens da verdade não precisam disso. Homens da verdade só confiam em Deus. Homens da verdade creem que o sexo é uma bênção para o casamento, mas fogem da sedução, da pornografia e das amizades comprometedoras. Veja, eu citei 3 coisas aqui para as quais eu quero chamar a sua atenção, homens, porque são as 3 cascas de banana mais comuns que fazem os homens caírem: dinheiro, poder e sexo. O dinheiro, quando o homem ama o dinheiro, tudo começa a dar errado na sua vida. Ele muitas das vezes não sabe entender, não consegue entender como é que começou a dar errado, mas começou ali. O poder é algo muito contagiante e também poderoso para nos afastar de Deus. Contamina o homem, faz com que ele se transforme em um monstro. E também uma grande casca de banana, porque reduz e transforma o homem em alguma coisa que Deus não projetou para que ele fosse. E o sexo, da mesma forma, é uma casca de banana perigosíssima. Ele é uma bênção, criado por Deus. Deus bolou o sexo. Se alguém subir esse púlpito aqui e disser para você, fazer sexo é ruim, pode duvidar dessa pessoa. Se ele disser para você assim, relação sexual é um negócio horrível, ele ou está querendo afastar você disso, através de uma mentira, ou está muito preocupado que você vai transar hoje ainda. Sexo não é ruim, mas pense bem e entenda, ele é projetado por Deus, por isso ele é bom, mas no projeto completo, o projeto com todas as linhas, eu não posso só ler o que me interessa. O projeto de Deus é que esse algo maravilhoso se estabelecesse dentro do casamento, porque o casamento é um guarda-chuva adequado para abrigar o sexo, para abrigar a intimidade, o prazer, a geração de filhos, a educação, o respeito, a continuidade da vida. Por isso ele é uma bênção para o casamento. Fora do casamento, não.
Ele pode ter o mesmo sabor, mas as suas consequências são amaldiçoadas. Fuja da sedução, homem da verdade. Fuja da pornografia, homem da verdade. Fuja das amizades comprometedoras, homem da verdade. Fuja. Por que a pornografia é um problema, pastor? Eu não faço mal a ninguém, porque a pornografia mexe na nossa imaginação. E daí, pastor? Porque a imaginação mexe com a nossa vontade e com os nossos desejos. E daí, pastor? É que as nossas atitudes estão baseadas nas nossas vontades e nos nossos desejos. Veja o degrau. Imaginação, vontade, desejo, atitudes. Nós só cometemos porque nós desejamos. Nós só desejamos porque imaginamos. E a pornografia mexe diretamente com a nossa imaginação. Em último e terceiro lugar, a oração de um homem da verdade, ela é composta de um basta. Dentro do mesmo verso, verso 11. Ela é composta de um basta completo e intencional. Na revista atualizada vai dizer: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Na NVI que eu trouxe hoje aqui diz: dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Preparar ou dispor o coração significa não duvidar, não ter ânimo dobre, não ter duas caras, não agir de duas formas diferentes. Enfim, significa não retroceder, não desviar do propósito para o qual Deus chamou você. É essa a ideia de ser integral, de ser completamente de Deus. Homens da verdade são integrais. Não são homens que tampelar ou pecar. Né? Como é que era aquele negócio antigo que a gente falava? Crente, como é que é? Me ajuda aí, Leão. Crente Raimundo, como é que é isso? Um pé na igreja e o outro no mundo. O homem da verdade não é Raimundo. E desculpa se tem algum Raimundo aqui. O seu nome não significa isso, tá bom? É só um dito popular que a gente dizia no passado. Um pé na igreja, outro no mundo, não dá, meu irmão. Viver em cima do muro não dá. Mas porque em cima do muro é tão legal, eu consigo ver tudo que tem de bom aqui e tudo que tem de ruim também aqui. Bom, não dá para ficar em cima do muro porque o muro pertence ao capeta. Todo que vive cocheando em dois pensamentos não pertence a Deus. Diz Elias, então, ao povo de Israel em 2 Reis, capítulo 18, vocês têm que parar de cochear entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, amém, vamos servir a Deus. Agora, se Baal é Deus, vai servir Baal. Melhor, vamos fazer um teste, vamos ver quem é Deus. Montem o lugar de sacrifício, e você conhece a história melhor do que eu. E vocês vão orar primeiro. E aí, os 450 profetas de Baal começaram a orar. Elias também era mexia com as pessoas, né? E falou assim: será que ele está dormindo? Gritem mais alto. Né? Piadista. E eles gritaram mais alto. Não foi suficiente, Baal não acordou, não desceu fogo do céu para queimar a oferenda. Eles começaram a se cortar. Atitude que até hoje em dia ainda existe em algumas práticas religiosas. E Baal não desceu fogo. Por que será que Baal não desceu fogo? E diz o texto que eles oraram, se eu não me engano, até às 3 da tarde, até o entardecer. E Baal não pôde ajudá-los. E aí Elias foi, calmamente caminhando até o altar. É interessante que Israel já estava dividido, mas entre povo do norte e povo do sul, mas Elias fala como se fosse um único povo, e faz uma oração muito simples, para que o povo veja. Deus não precisa provar nada, irmãos, entendam isso. Deus não estava ali querendo agora, eu vou mostrar para vocês quem eu sou, vou queimar tudo.
Deus não precisa provar nada, nem antes nem agora. Mas o povo precisava decidir, parar de cochear entre dois pensamentos. Enquanto Elias orava, ele nem disse em nome de Jesus amém. Ele não chegou a terminar a oração. Diz o texto que desceu fogo do céu, queimou o holocausto, lambeu a água. Esqueci desse detalhe, porque para piorar a situação, Elias ainda jogou água sobre o sacrifício e fez um rego, cavou em torno do local e derramou água. Lambeu o sacrifício, lambeu a água, queimou tudo. Será que Deus precisa provar isso para a gente? Homens da verdade entendem o seu papel e param de cochear. Homens da verdade entendem que não podem viver com um ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É uma expressão que não é muito comum nos nossos dias, mas é a expressão que Tiago usa, por exemplo, no capítulo 1. E vós que sois de ânimo dobre, o que ele diz lá no capítulo 1? Você lembra disso? Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não pense que você receberá alguma coisa. É exatamente essa ideia que deve permear o nosso coração quando nós falamos de dispor o nosso coração. Na sexta-feira, nós estávamos lá reunidos com a igreja e reunimos com a outra, segunda igreja também de Piedade, convidamos o pastor Osias para uma vigília de oração. Não sei se os irmãos aqui têm o costume de realizar. Lá não temos o costume de fazer com muita frequência, mas fizemos uma vigília a noite toda. Irmãos, pensávamos sobre como que a igreja tem sido refém de tudo que é tipo de comentário, tudo que é tipo de influência, e cada vez mais ela se torna assim, como a onda, jogada para um lado e para o outro, e a gente cada vez menos sabe para onde a gente está indo. A gente menos entende qual é a direção que a gente deve seguir. Não fosse a âncora da palavra de Deus, a âncora da nossa alma, revelada na palavra de Deus. Existe um movimento mundial, irmãos, chamado O Mundo Precisa de um Pai. O site, inclusive, está aí, mas depois, se você quiser procurar. O seu lema é ajudar os pais a trazer o céu para dentro do lar. Ajudar os pais a trazer o céu para dentro do lar. Mas por que isso seria tão importante? Eu trouxe alguns dados aqui para os irmãos, só a título de curiosidade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas 71% das adolescentes que engravidam não têm a figura do pai dentro das suas casas. 63% dos suicídios de jovens são de lares sem a figura do pai. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem o pai. 85% também de jovens em prisões, 85% de lares sem o pai. Será que isso explica por que quando a gente passa ali perto do presídio de Água Santa só tem mulher para visitar? Ou é esposa, ou é filha, ou é vó, ou é tia. Não tem homem para visitar. 80% dos estupradores com problemas de ira vêm de lares sem o pai. 71% de todos os casos de abandono do ensino médio vêm de lares sem o pai. Meninos e meninas sem o pai têm 2 vezes mais chances de acabar na cadeia. Também tem o dobro da probabilidade de abandonar os estudos. E tem 4 vezes mais chance de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. Aqui a gente está falando de pedagogos, psicopedagogos, psiquiatras. Ou isso é uma enorme coincidência, e a gente nem deveria falar sobre isso. Não faz muito sentido,
Esses problemas aqui não interessam à igreja, não interessam à fé cristã, não interessam à família cristã. Porque a família cristã, ela não é atingida por nada disso. Ou isso aqui não tem nada a ver com a gente, e a gente tem que ser hoje, irmãos. Vamos parar de cochear entre dois pensamentos. Vamos decidir agora. Isso aqui não tem nada a ver conosco, e a gente continua a nossa vida, seguindo do jeito que a gente quiser, ou a gente precisa acordar seriamente para o que está acontecendo no nosso país. Esses dados não têm nada a ver com pobreza, necessariamente. Não tem nada a ver com gênero, masculino ou feminino, necessariamente. Tem a ver com a ausência paterna, com o fracasso de uma família que não tem a figura do pai dentro de casa. Por uma série de razões. A gente pode levantar uma série de razões. Realmente morreu? Divórcio? Decidiu sair de casa? É vivo, mas parece que está morto? Tem isso. A pior orfandade é a orfandade de pais vivos. Porque se o pai tivesse morrido mesmo, beleza, acabou, meu pai morreu. Vou desenvolver, vou evoluir, sei lá qual a palavra que a gente pode usar. Vou elaborar esse luto no meu coração. Agora, quando o pai está vivo, Leonardo já deve ter tido essa experiência de atender adolescentes e jovens, quebrados por dentro, fragilizados emocionalmente, porque os pais estão vivos, mas não falam com eles. Às vezes dentro da própria casa. Pode acontecer também. Às vezes a gente atende, a gente não consegue entender, irmãos. Eu atendi uma jovem uma vez, Leonardo teve a oportunidade de estar numa época lá em que a gente tinha muito universitário. A igreja é muito próxima de uma faculdade que infelizmente veio a fechar, a faculdade de Gama Filho. E muitos universitários vinham, porque eles eram crentes nas suas cidades e vinham estudar aqui e congregavam na nossa igreja. Outros, não por isso, mas porque sabiam da igreja e eram convidados e vinham também para lá. Eu já tive a oportunidade de atender vários deles. Alguns deles eu ficava tentando entender, porque se não tivesse dinheiro, desculpa aqui a realidade, a verdade. Porque você fica olhando assim, essa pessoa não tem problema financeiro. Não tem problema financeiro. Não tem um problema de aspecto físico, sabe? Não é feio, não é feia. Está fazendo uma faculdade importante. A maioria dos alunos era de medicina. Talvez 5% era de outra carreira. Daqui a pouco vai se tornar um médico. Vai ganhar no início de carreira em torno de 12 mil reais. O que pode preocupar esse cidadão? E eu vi garotos de 19 anos, de 18 anos, voltarem para casa porque estavam quase se matando. Eu vi meninas lindas, de 18, 19 anos, que já tinham tentado suicídio, voltando para casa porque não aguentavam aquela realidade. Ah, pastor, talvez seja a ausência da família. Talvez isso prejudique um pouco mais. Mas na maioria das vezes, quando eu puxava o novelo de lã, quando você começa a conversar um pouco mais, você vai entendendo. A família estava quebrada. Falta de estrutura emocional, problemas emocionais, fragilidade, como a personalidade fragilizada, a ausência do pai, a ausência da mãe, causa problemas também. Mas eu aqui estou falando dos homens, então vou dar colher de chá para as mulheres, só hoje, tá? Irmãos, ou isso aqui não tem nada a ver com a gente amassa isso aqui, e vamos continuar. Vivamos e comamos, porque depois morreremos. Amém? Amém? Morreramos? Eu estou testando, vamos ver se vocês estão acordados. Comamos, vivamos e comamos, porque daqui depois vamos morrer mesmo.
morreremos e não faz o menor sentido. Ou isso aqui deveria ser a pauta da reflexão de homens da verdade. Deveríamos passar os nossos dias orando ao Senhor para que nos dê estratégias, visão espiritual. Deveríamos chorar por esses jovens, por essas jovens, que ao engravidar com 14 anos de idade, tem, não porque a criança seja um problema, mas tem uma curva enorme, uma personalidade mudada a partir daquele instante. Todos que tiveram essa experiência sabem disso. Todos que têm uma família cuja experiência aconteceu isso sabem disso. Como que o suicídio muda a história da família. Como que crianças com desordem comportamental mexem com a família. Como que prisões. Ninguém sai da mesma forma que entrou de uma prisão, irmãos. Como que um estupro muda a realidade de uma família, casos de abandono do ensino fundamental ou em qualquer instância, muda uma história de um jovem, de uma jovem. A igreja deveria chorar. Homens da verdade se importam com isso. Homens da verdade inteiramente se entregam a um projeto de oração para trazer o céu para dentro do seu lar. Você está comprometido com isso, homem? Trazer o céu para dentro do seu lar? Pense sobre isso. Você que já é casado, você está comprometido a trazer o céu para dentro do seu casamento? Ah, pastor, fazer do meu casamento o céu é mais difícil, depende dela. A gente sempre transfere a responsabilidade, né? Essa mulher que me deste, né? Aquela saidinha de Adão, né? A mulher que me deste. Não, rapaz, eu estou falando com você, homem. Assuma o compromisso de trazer o céu para dentro do teu casamento. Você que já tem filhos, trazer o céu para dentro do teu relacionamento com os teus filhos. Você que está aí na caminhada, no deserto, imaginando a terra prometida, você que não casou, já sonhe com um lar, uma casa onde Deus seja a prioridade da tua casa, a base dos teus relacionamentos. Precisamos de homens da verdade, homens completos, homens que entendam que a sua virtude não está na capacidade de bater. Tem um monte de homem que acha que se ele conseguir bater, ele é macho. Tem um monte de pai que ensina para o filho que se ele bater, ele é macho. Mas a verdadeira virilidade, masculinidade, está na capacidade de sofrer. Até mesmo dores de parto, como o apóstolo Paulo diz. Por aqueles e por aquilo que acreditam. João, o Batista, não saiu dando murro em ninguém. Ele ofereceu a sua cabeça. Pelo que ele acreditava. Você, homem, você está disposto a perder sua cabeça pelo que você acredita? Porque a fé cristã, ela é ou integral ou nada. Deus não quer fazer um reparozinho em você. Ele não quer cortar uma folhazinha aqui, outra ali. Ele não quer mudar o seu penteado. Ele quer derrubar a árvore inteira. Eis a razão pela qual muita gente começa a caminhada da fé e depois de alguns meses vai embora. Ah, pastor, esse negócio é muito sério. É sério mesmo. Eu pensei que era só mudar o penteado, usar uma blusa mais compridinha, começar a usar saia e estava tudo certo. Cantar e dançar. A vida cristã é muito mais cara. E por que ela é cara? Porque ela custou a vida do único Filho de Deus. Se nós baratearmos o Evangelho, o que é que resta, irmãos? Há muita gente louca, achando que o que Deus quer de nós é um linguajar diferente. Eu parei de xingar, agora eu sou crente. Parei de fumar, sou crente. Parei de beber, eu sou crente. Que bom que você parou de xingar, de beber. Isso é bom para a sua saúde. Bom para os seus relacionamentos. Mas isso não é conversão, não. Agora eu vou para a igreja todo domingo. Agora eu dou até o dízimo. Você sabia, Leonardo? E daí? Eu canto no coro. Toco instrumento. Prego. E daí? Você não me disse nada até agora. Temer, até os demônios
sabem que devem temer a Deus. Até eles sabem. O verdadeiro evangelho exige de homens da verdade um basta completamente em tudo que dividia você e separava você de Deus. Não dá para ficar meio lá e meio cá. Deus quer você integralmente. Integralmente. Homens da verdade entendem que qualquer idiota pode dar um tapa em alguém, mas apenas imitadores de Cristo podem oferecer a outra face. Foi o Cristo que disse isso, não eu, em Lucas 6:29. Homens da verdade são homens cuja coragem não está em conquistar uma cidade, mas em controlar o seu próprio espírito. Meu Deus, como isso é verdadeiro. Provérbios 16:32 diz isso. Melhor é aquele que controla o espírito do que aquele que conquista uma cidade. E muitos crentes estão procurando aquilo que Deus não mandou eles procurarem. Muito crente querendo conquistar cidades, dominar impérios. Tipo o joguinho da War. É antigo, já não está mais jogando isso não, né? Não é da sua época, né? Mas antigamente tinha um jogo que você ia conquistando territórios, você botava lá também tanques de guerra e tudo. War. Alguém já jogou? Ai, meu Deus, que bom. Isso, irmã, que bom. Alguém conhece, alguém lembra. Ai, meu Deus, glória a Deus por isso. Mais alguém conhece. Opa! Mas Deus não nos chamou para jogar, para conquistar cidades. Pode brincar, que eu quero dizer, pode brincar. Não nos chamou para sermos conquistadores nessa vida. Ele nos chamou para controlar o nosso espírito. Se você for capaz de controlar o teu espírito, você é melhor do que um conquistador de cidades, diz o Provérbios, no capítulo 16, verso 32. Isso é ser um homem da verdade. Você é um desses homens da verdade? Eu vou orar. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Queria que você parasse para pensar alguns minutos sobre isso. É óbvio que eu falei tanta coisa, né? Talvez não dê para lembrar de tudo. Estou falando há tanto tempo também, que fica difícil de lembrar de tantas coisas. Lembra então só do versículo. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E eu andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome.